Bom dia, gente. É um prazer, uma alegria poder dividir esse tempo aqui de meditação, né, na palavra de Deus, compartilhar um pouco daquilo que tem sido uma leitura para a minha vida e que tem desafiado meu coração a perseverar nas Escrituras e no caminho do nosso Senhor. Eu habitualmente gosto de ler livros inteiros das Escrituras, né? Eu não gosto de ler apenas porções de forma isolada. Isso eu já tenho falado para vocês em algumas outras oportunidades. Mas eu tenho voltado a alguns livros de uma forma recorrente, justamente em tempos como esse, em tempos que você enfrenta uma crise prolongada, que foge a qualquer tipo de planejamento que você tenha feito, e o ano de 2020 está sendo assim para todos nós, né? Sem muitas delongas, o livro que eu estou voltando, um dos livros nos quais eu tenho voltado nesse período de pandemia, de quarentena, Provérbios, Salmos, o livro de Atos dos Apóstolos tem sido um livro no qual eu tenho retornado. Mas o livro de Neemias também tem sido esse para o qual recentemente eu tenho me dedicado aqui há algum tempo. E sem entrar muito no pano de fundo histórico, apenas fazendo uma leve introdução, Neemias retrata um período de crise na vida de um povo, no povo judeu, retornado, né, da Babilônia, não tão recente assim, já havia havido retornos para a Babilônia desde que o rei Ciro, o rei persa, assumiu o controle do então Império Babilônico. Houve um decreto e o povo pôde voltar. Mas Neemias ficou, como alguns outros ficaram, vivendo na Babilônia, não voltaram para Jerusalém. E de lá daquela circunstância, ele, embora não estivesse em Jerusalém, o coração dele, sim, estava ligado a Deus e a Jerusalém por tudo aquilo que ela significava dentro do plano de Deus, né? E, curiosamente, o primeiro capítulo aqui traz exatamente esse registro e começa assim: essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, ou seja, novembro, dezembro, segunda quinzena de novembro, primeira quinzena de dezembro, no ano 20º do reinado do rei Artaxerxes, o rei persa, eu estava na fortaleza de Suzã. Suzã na cidade de inverno, né, onde o rei passava o inverno, e a capital no Império Persa tinha essa transitoriedade, né, em determinado momento do ano, o rei e a sua corte se deslocavam entre o Império, né, não ficavam só na Babilônia, mas se deslocavam para outras cidades do Império Persa, e Suzã era uma fortaleza com essa característica. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anani e um dos meus irmãos veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram queimadas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Eu queria parar por aqui a leitura e sugerir que você siga o restante do capítulo 1 e também do capítulo 2, para entender melhor todo esse contexto. Mas para concentrar aqui apenas num aspecto. Neemias estava vivendo uma crise. Ele, ao ouvir a situação dos seus compatriotas lá em Judá, viu a situação de miséria e crise que eles estavam vivendo, aquilo bateu fundo no seu coração. E a primeira coisa que ele se pôs a fazer foi sentar-se, chorar durante alguns dias. Mas na verdade não foram poucos dias. Se você olhar no começo do capítulo 2, vai ver lá que no mês de Nissan, ou seja, já lá no mês de março para abril,
Então esses alguns dias de Neemias foram meses, né? E ele levou meses fazendo o quê? Lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu penso que Neemias, gente como nós, que tem a sua ocupação, Neemias era copeiro do rei nessa época, no meio do seu dia a dia, a ocupação dele com aquilo que Deus gostaria de fazer, aquilo que Deus quer realizar, ou melhor, aquilo que Deus já vem realizando, e em participar da agenda de Deus, deveria ser uma preocupação do nosso coração. Para que a gente tenha uma orientação bastante clara, né, mais do que simplesmente sair fazendo para todo lado, se envolver em tudo quanto é tipo de ação, entrar em uma rota de ativismo e talvez por estarmos confinados à tentação de querer sair, fazer um monte de coisa, cursos e fazer. Não estou dizendo que isso é ruim e errado, acho que é um investimento, eu também estou fazendo isso, mas o que eu quero dizer a você e compartilhar com você é que esse texto mostra bem claramente que antes de a gente sair disparando para tomar decisões de grande porte ou que vão ter impacto sobre a nossa vida, principalmente nesse momento, durante ainda e pós-pandemia, é investir esse tempo perseverando em oração diante do Deus dos céus, para que a gente possa obter clareza, direção e termos o direcionamento mais objetivo para as questões mais importantes da vida da gente. Eu não sei você o que tem sido o motivo da sua perseverança em oração, quais são os pedidos, quais são os motivos da sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mas eu gostaria de desafiar você, assim como Neemias, a parar e a considerar a agenda de Deus nesse ano de 2020 em meio à pandemia e o que isso tem impactado na sua vida e como esse impacto vai reverberar aí, vai se propagar para além desse ano, diante desse impacto que já estamos tendo nesse momento. Eu queria desafiar você a perseverar em oração, a gastar tempo diante de Deus, a colocar algumas causas diante dele com perseverança. Eu não sei dizer se essa perseverança vai ser tantos meses como o que Neemias aqui exemplifica para a gente, mas eu tenho certeza de uma coisa: não é a perseverança de alguns poucos dias, é a perseverança de alguém que está de contínuo na presença do Senhor, porque quer da parte dele um direcionamento, uma claridade para dar os próximos passos na vida. E fica aqui o meu desafio para você, que Deus abençoe a sua vida e leia lá Neemias capítulos 1 e 2 e viaje junto com Neemias dentro desse livro do Antigo Testamento, que conta a história de alguém que é gente como a gente, mas que está ligado nos caminhos e que agiu debaixo da clareza que Deus deu a ele. Um abraço e um bom dia.